Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, você de casa. Mais uma manhã na presença de Deus. Bom dia, professor. Bom dia, Beth. Bom dia, Igreja do Senhor. Bom dia. Hoje é a minha primeira vez aqui com a Beth, uma das servas do Senhor Deus Altíssimo, que abandonou tudo para se entregar por completo, para se transformar em uma grande missionária do Deus Eterno. Amém, igreja? Amém. Bom dia para você que está em casa. Que prazer maravilhoso é nós estarmos mais uma vez juntos pela graça de Deus. Depois do Senhor Deus ter falado conosco durante a manhã, enchido o nosso coração com a tua palavra, louvado seja Deus, porque Deus nos dá a chance de poder viver. Você que está aí do outro lado, que você acordou triste, não fique assim, não deixe sentimentos ruins deixar você muito assim, não. Seja alegre, seja sorridente, porque isso é o que te faz uma pessoa essência diante de Deus eterno. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus enche de você de bênção durante a semana, durante o dia de hoje, não é, Beth? Sim, sim. Seguimos o exemplo do nosso professor, sempre sorrindo, sempre alegre, não é, professor? É verdade. Então você sinta isso também, que Deus te fortaleça. O que nós vamos fazer agora, Beth? Vamos orar, para começar o nosso dia com a presença de Deus. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença para te agradecer pelo que Deus faz em nós. Obrigado, meu Deus, pelo estudo da Tua palavra, e eu quero colocar dentro do Teu altar, Senhor Deus, todas as pessoas que têm acompanhado o ano bíblico, Senhor. Fortalece com Teu poder, Senhor, que eles venham cada dia mais aprender da Tua palavra, Senhor. Amém. Queremos te agradecer agora, nesse momento, queremos louvar e exaltar o Teu santo nome, Senhor, que nós de verdade possamos sentir a atmosfera do céu aqui nesse canto, Senhor. Nos abençoe e fica conosco, em nome do Teu santo Filho amado Jesus, que reina para todo sempre. Amém. Amém, Pai. Vamos continuar louvando o nosso Deus, professor? Sim, vamos. Cantando o hino 266, Manhã no Coração. É manhã no
professora, agora é uma hora muito importante para nós, né? E para todos que estão em casa também. É a hora de gravar no coração e na mente a nossa palavra, a palavra de Deus, né? Os versos que Deus deixou para que a gente guardasse na memória, para quando não tivermos mais a nossa Bíblia, né? E onde é que se encontra ele? O nosso verso da semana é Mateus 24, 24. Vamos juntos? Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganarão até os escolhidos. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Então, tenha um bom dia para você e vamos estudar junto conosco a palavra de Deus. Bom dia. Bom dia. Que maravilha nós estarmos aqui, mais um momento. Que bom que você, aí de casa, conseguiu separar esse momento para estudar a palavra de Deus. É sempre muito importante quando separamos esse momento, Deus consegue fazer grandes coisas em nossa vida. Quão privilegiados somos nós de termos esse livro em nossas mãos e temos a possibilidade de estudarmos. Temos um rico material e creio que Deus fará grandes coisas em nossa vida se nós, ao estudarmos, dermos o valor devido a este material. Hoje nós vamos estudar sobre o chamado de alguém. Você se sente chamado por Deus? E você que tem certeza que foi chamado por Deus, pensa aí qual foi o momento em que você foi chamado, quais foram as circunstâncias, o que aconteceu, o que te lembra quando vem em sua mente a questão de ser chamado por Deus. Foi precioso esse momento? É sempre muito bom ao relembrarmos o momento em que Deus nos chamou para fazer uma obra. Deus tem um chamado para todos nós. Creia você também que você tem um chamado. Deus lhe chamou para alguma coisa, lhe designou para algo e que você então esteja vivendo em compromisso a esse chamado. Hoje nós vamos estudar sobre o chamado de Isaías. Isaías é um profeta super conhecido, um grande profeta que teve uma grande missão e escreveu grandes coisas. E hoje nós vamos ver um pouquinho dessas mensagens que Isaías teve e como ele foi chamado. Isaías ele foi chamado no período de reinado de Uzias. E Uzias foi rei em Judá e na tribo de Benjamim, as tribos do sul. Então Uzias teve uma grande prosperidade. Foi tão grande a prosperidade que hoje nós vemos no estudo que o seu reinado foi tão próspero, aí foi o mais próspero desde os dias do reinado de Salomão. E a gente observa que Salomão foi o rei mais próspero de toda a nação. E quando Salomão reinou, as duas tribos estavam unidas. As duas tribos, digo, as 10 tribos com as duas tribos. Todas as 12 tribos estavam juntas. Depois de Salomão e seu filho, Roboão, é que as tribos passam pelo período de separação. E aí de lá para cá a gente vê sucessões aí, tanto em Israel quanto em Judá, tanto nas 10 tribos quanto nas duas tribos. E desde aquele reinado muito próspero do rei Salomão, foi assinalada ali a decadência de reis bons, reis maus, reis bons, reis maus, alguns reis que prosperavam, outros reis não, que minguavam devido às suas más atitudes e à sua idolatria. E agora Uzias, ele é um dos mais prósperos desde o reinado de Salomão. Então foi muito próspero, fala que ele se tornou muito conhecido, assim como Salomão também se tornara. Fala que ele fortificou as cidades,
conquistou territórios, reconquistou cidades que já haviam sido tomadas por inimigos, e ele foi então fortalecendo o seu reino. Porém, essa prosperidade, ela foi mais no âmbito material, não prosperou de maneira correspondente no espiritual. Ele não conduziu o povo a grandes reformas, a reformas ali na vida espiritual, na adoração, assim como a gente viu falar na vida de outros reis que fizeram estas coisas. Esse não foi o caso de Uzias. Então essa prosperidade que ele teve, essa fama que ele alcançou, não foi completa, porque o melhor, o mais importante faltou em seu reino. Faltou a prosperidade espiritual. Afinal, vale de alguma coisa prosperar materialmente e espiritualmente morrer, desfalecer? Não vale nada. Não há segurança nisso. Todas as vezes que nós estivermos prosperando materialmente, nós temos que analisar nossa vida também no âmbito espiritual, ver se a nossa vida espiritual tem progredido de maneira correspondente, porque em questão material, com o nosso esforço, com o empenho, com as capacidades que Deus deu, ou até mesmo com a força do inimigo, muitos prosperam materialmente. Agora, prosperar espiritualmente é algo que provém somente de Deus, de nossa união com Ele. E é dessa prosperidade que depende o nosso destino eterno, depende a nossa real situação e condição neste mundo. Ser próximo materialmente não significa nada, nem segurança traz. Porque a gente vê em muitos momentos os homens de Deus que eram prósperos espiritualmente, mas não tinham nada materialmente, mas estavam totalmente seguros em meio à crise, em meio às necessidades. Eles eram os mais seguros, eles eram os que tinham mais segurança ao pensar na vida, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito material. Então Deus consegue prover. E naqueles dias, então, dos dias do reinado de Uzias, o povo, eles adoravam a Deus, mas eles eram muito vinculados ao formalismo. Eles eram muito formais, o coração não era todo empenhado na causa de Deus. Então eles eram orgulhosos, não eram humildes e sinceros. Então Deus já estava farto dessa adoração que não era sincera, essa adoração formal. Não adiantava nada, eles enchiam a Deus de sacrifícios, mas o coração estava totalmente longe de Deus. Então, nós vimos que essa prosperidade material, desvinculada da propriedade espiritual, não vale de nada. E a nossa vida em adoração a Deus tem que ser uma vida de sincera adoração, não pode ser formal, senão nós estamos longe do Senhor também. E eu tenho que observar minha vida. Será que eu adoro Deus apenas de maneira formal? Será que eu adoro a Deus somente porque eu vivo onde eu vivo? Porque eu sou membro da igreja que sou? Qual será a circunstância? Eu tenho que ser fiel a Deus com todo o meu coração, independente de quem eu tenha por companheiro, independente do lugar que eu viva, independente de onde eu frequento, as pessoas que me rodeiam. Eu tenho que ser fiel a Deus. Você tem que ser fiel a Deus. Deus tem um chamado específico para mim, tem um chamado específico para você, e Deus não nos vê por junção, por grupo somente, mas nos vê de forma individual. E o povo era individualmente desleal a Deus e hipócritas. E agora ali, eles também falando sobre Uzias, de que era alguém que tinha prosperado materialmente, e ele passou a considerar o seu reino de maneira como estava prosperando, de que estava sendo altamente abençoado, e de que ele era um bom rei, e que o seu cargo garantia grandes vantagens para ele, inclusive diante das coisas sagradas, diante das coisas de Deus. Uzias, ele teve um pecado, e o seu pecado ali especial foi a presunção. Houve um momento então que, por ser rei e por ter autoridade, ele imaginou de que ele também poderia oficiar nas coisas sagradas, também poderia oficiar como um sacerdote. E isso Deus já tinha estipulado: somente os levitas farão o meu trabalho. E ele queria ter então os mesmos benefícios que todos tinham, porque afinal ele era rei, afinal ele era o maior ali.
E ele não queria que nada tivesse vetado a ele, nem as coisas espirituais. Então ele decide oferecer, queimar incenso ao Senhor no altar. E isso não era algo que um rei podia fazer, mas porque ele era próximo, porque ele estava sendo vitorioso. Aí ele decide fazer isso, presunção. E essa presunção foi para a sua derrota, essa presunção foi para o seu mal, porque fala que ele estava lá nesse instante, no tabernáculo, no santuário, os sacerdotes implorando ele: não faça isso, não faça isso, você não pode, por mais que você seja rei, não faça isso, isso é pecado. E ele lá, com o coração todo duro, querendo permanecer naquele intento, o Senhor o fere com lepra. E ele fica leproso por todos os dias de sua vida, e toda a sua casa o fica, toda a sua geração posterior. Então, que grande maldição ele teve sobre sua vida, porque ele teve a presunção de imaginar que porque ele tinha aquele cargo, porque ele tinha aquela responsabilidade como rei, ele poderia ir até mesmo contra os ditames que Deus tinha estabelecido. E nós nunca temos essa possibilidade. Independente da nossa posição, independente das coisas que tenhamos feito, há algumas coisas que Deus não confiou a nós. Há algumas coisas que Deus não conferiu a nós. E nós não podemos ter a presunção de achar que, porque fomos úteis em alguns casos, seremos úteis em todos os casos, em todas as situações, e que nós temos que controlar tudo. Não temos. Nós somos chamados para coisas específicas, devemos cumprir fielmente o chamado proposto a nós. E Deus, ele não perdoa, Deus não tem por inocente aquele que é culpado. Uzias estava culpado, ele tinha feito grandes coisas na nação, tinha feito algumas coisas que Deus precisava que ele fizesse, tinha trabalhado muito, tinha sido melhor que os seus antepassados, que os outros reis que passaram por ali. E mesmo em face dessa vida de trabalho, ainda assim Deus não podia desculpar o pecado nele, se ele estava ali com toda a arrogância, querendo fazer o que era errado. Deus não desculpa ao transgressor, ele não tem por inocente. Por mais que nós trabalhemos para Deus, por mais que nós estejamos envolvidos na obra, se nós pecarmos contra o Senhor de maneira deliberada, nós sofreremos castigo, sofreremos separação de Deus, porque Deus não vai ficar amparando qualquer pessoa que esteja pecando contra Ele de maneira voluntária, só porque um dia essa pessoa foi fiel. Nós temos a responsabilidade de sermos fiéis a Deus todos os dias. Nós temos responsabilidade de ser fiel a Deus em todos os momentos. A nossa consagração deve ser constante. Não há um momento onde nós possamos descansar. Como tem sido a sua vida de consagração? Você já foi muito fiel a Deus e agora se sente não tão fiel? E é tentado achar que Deus te aceita pensando na fidelidade do passado? Isso não existe. Infelizmente, isso não acontece. A fidelidade do passado não nos preserva hoje. Temos que ser fiel todos os dias. Temos que ser fiel hoje. Temos que buscar a Deus todos os dias. Há alguns momentos que nós passamos por grandes experiências espirituais ao lado de Deus. Há momentos em que nós buscamos, nos aproximamos tanto de Deus e temos uma experiência tão rica com Ele que nos dá força, nos dá vigor, nos dá ânimo. Mas essas experiências não nos mantêm para sempre. Nós temos que buscar ter uma experiência nova com Deus todos os dias. Todos os dias é momento de encontro com Deus. Todos os dias é momento de reconsagração. E aí entra Isaías nessa história. Isaías é chamado então neste momento, para ser profeta neste momento, e Deus entra com uma mensagem especial para com Isaías. Isaías tinha que ser ali um instrutor, um reprovador, ia instruir o povo, repreenderia e trabalharia em um momento muito crítico, porque o momento em que Isaías iria trabalhar era um momento então de juízo, era um momento onde passava por juízo tanto o povo de Israel quanto o povo de Judá. Olha o parágrafo que começa: o reinado de Uzias estava chegando ao fim e Jotão estava já levando muitas das tarefas do Estado, quando Isaías, da linhagem real, foi chamado, embora ainda jovem, para a missão profética. Os tempos em que Isaías devia trabalhar estavam repletos de perigos peculiares.
Durante a trajetória de sua vida, Samaria devia cair e as 10 tribos de Israel deviam ser espalhadas entre as nações. Judá seria mais de uma vez invadida pelos exércitos assírios e Jerusalém deveria sofrer um cerco, do qual teria resultado sua queda, não se tivesse Deus miraculosamente interposto. Então, o momento em que Isaías entra para ser profeta e cumprir seu ministério era um momento de crise, era um momento onde eles passariam por apertos, era um momento onde as 10 tribos seriam totalmente erradicadas, espalhadas, então era um momento muito difícil. E Isaías, quando ele é chamado, Deus tem algumas mensagens para eles e o próprio Isaías se acha indigno de prestar serviço ao Senhor. Você já se sentiu indigno de prestar alguma coisa ao Senhor? Muitas das vezes nós nos sentimos. E na realidade nossa segurança está em nos achar indignos. Quando nós nos achamos dignos de fazer qualquer coisa, talvez seja por presunção, porque nós somos falhos também. Então ele se achava indigno de fazer algumas obras e Deus vem trabalhando na vida de Isaías para que ele fizesse aquilo que ele fora chamado. Mas olha só qual era a terrível situação do povo. Já relatado no primeiro capítulo do livro de Isaías, hoje nós estudamos o livro de Isaías do capítulo 1 ao capítulo 6 e o capítulo 25 do livro Profetas e Reis, falando sobre o chamado de Isaías. E lá no capítulo 1, olha só o que nós encontramos já no verso 2. Ouve, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura de seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Olha qual era a situação do povo. O povo Israel não conhecia a Deus. E a sua situação era tão ruim que Deus a compara como um animal, falando, olha, os animais conhecem seus donos, mas vocês não me conhecem. O meu povo não tem entendimento, o meu povo não discerne nas coisas, estão prestes a passar por uma grande provação, estão aí as ruínas, prestes a passar por ruína, desolação devido a seus pecados, mas eles não entendem, eles não compreendem, eles não me buscam. A real situação deles é uma, mas eles acham que é outra. Olha só qual era a real situação deles. Versos 5 e verso 6. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleos. Então, essa era a terrível situação do povo. O povo se achava ali semelhantes, como disse o verso 9, a Sodoma e a Gomorra. E eles eram somente formais ao Senhor. E se encontravam nessa terrível condição, mas buscavam a Deus em formalidade, não buscavam cura para a sua enfermidade espiritual. E eles apenas se satisfaziam em fazer sacrifícios ao Senhor. Olha só o que vai dizer o verso 11. De que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos e de carneiros e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação, e as luas novas, os sábados, a convocação das assembleias, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo na reunião solene. Então eles estavam misturando as coisas, misturando coisas santas, coisas solenes, com a impiedade, com aquilo que era errado, e isso Deus não se agradava. Deus não tinha mais prazer naqueles sacrifícios que eles faziam, porque era apenas um sacrifício de animais, mas o coração, o eu, não era sacrificado diante de Deus. E de que adiantava isso? Se nós decidirmos fazermos algo para Deus e nos sacrificarmos ao fazer uma obra para Deus, mas for com o intuito errado, não adianta também. O nosso coração deve ser, nosso eu deve ser oferecido a Deus. Nossas vontades devem ser as vontades de Deus. Caso contrário, nada que a gente faça, mesmo em oferecimento a Ele, vai ser aceitável. Os sacrifícios só têm
real valor se associados com um coração obediente, contrito e totalmente disposto a servir a Deus. Nós precisamos passar por um momento de purificação, nós precisamos ser purificados, nós precisamos ser sinceros de todo o coração para servirmos a Deus. E esse era o convite que Isaías tinha que fazer ao povo, porque essa era a situação deles. Olha só o que a gente encontra no verso 16, o verso 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Esse era o apelo de Deus para o povo. Verso 17, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Verso 18, aí vem a suprema garantia de Deus para com o povo, falando: olha, aprendam a fazer essas coisas, me busquem, se consagrem, e eu vou mudar a sorte de vocês, e vocês não serão mais as mesmas pessoas. Verso 18, vinde então, e raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Ainda que os nossos pecados sejam muitos, se nós quisermos e buscarmos ao Senhor, Ele transformará a nossa sorte. Ainda que os pecados sejam vermelhos como escarlatas, ainda que nós sejamos contaminados, nós podemos ser purificados por Deus, porque Deus promete isso, Deus quer fazer isso em nossa vida. Deus quer causar essa transformação, nos dar uma vida nova, e nós precisamos então nos converter a Ele, nós precisamos buscar a Ele. E essa é a nossa necessidade, não somente a necessidade do povo de Israel nos dias de Isaías, essa é a nossa necessidade também hoje. Nossos pecados também causam separação entre nós e nosso Deus. Muitas vezes nós nos encontramos em desagrado, mas Deus consegue mudar nossa sorte. Precisamos ir a Ele de todo o coração, não com formalismo, não com ofertas vãs, não com incensos vãos, não com orações vãs. Nós temos que ir diante de Deus com todo o nosso coração, coração sincero, e nos derramarmos diante dEle. E Ele tem esse sabão capaz de aí de branquear nossas vestes, tem a capacidade de mudar o nosso caráter. Deus consegue fazer isso por nós, e nós precisamos recorrer ao Senhor. E assim como a nação israelita, que iriam passar por grandes desafios, grandes dificuldades, passando por cercos e outras coisas, e isso vinha tudo do Senhor, tinham grandes adversários, mas o pior adversário que a nação israelita tinha, que Judá tinha, era o eu. O pior perigo que eles se enfrentavam eram os perigos internos, era a perversidade que havia no coração. E nós temos que analisar também qual é o meu maior inimigo, qual é a minha maior dificuldade, porque o maior inimigo, o maior adversário é aquilo que nos priva de ter vida, é aquilo que nos priva de crescermos ao lado de Deus. Qualquer coisa que nos afaste do Senhor, esse é o nosso pior inimigo. Quais são as coisas que há no seu coração que te afastam? Quais sentimentos que há dentro de você que acabam te afastando de Deus, acabam te afastando da igreja, acabam te afastando dos irmãos? Esse é teu pior inimigo. É esse que precisa ser vencido. Os nossos maiores inimigos não são inimigos externos, são os nossos inimigos internos. É o nosso mau coração, é os nossos maus sentimentos, é o nosso egoísmo, é o nosso orgulho. E Deus precisa fazer a obra em nós. E Deus quer fazer essa obra. E Ele quer fazer essa obra em nós, assim como Ele fez a obra na vida de Isaías. Porque quando Isaías foi chamado, Deus o chama enquanto ele estava no templo, e aí ele tem uma visão, e diante desta visão, ele é colocado ali face a face com Deus. Ele vê a Deus em seu santo templo, e fala que era majestoso aquela visão, aquela presença, aquele ente santo, toda aquela atmosfera, era algo extremamente precioso. Mas Isaías, diante daquilo, se acha
altamente incapaz de fazer qualquer coisa, altamente incapaz de responder ao chamado de Deus, de estar naquela santa presença. Mas Deus efetua algo ali em Isaías. E isso Deus quer efetuar também em nossa vida. Deus quer efetuar isso em nós. Olha só o que vai dizer o capítulo 6 do livro que lemos hoje, Isaías, falando que, aqui no capítulo 6 vai falar a respeito da visão, então, que Isaías tem, e ele se sente em uma triste situação ao entrar, então, em contato tão íntimo de Deus. Verso 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábio impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eliseu, estou perdido. Eu sou um pecador, habito no meio de pessoas pecadoras. O que será de mim, eu que vi o Rei? E aí vai entrar a graça de Deus, transformando a vida de Isaías para que ele pudesse permanecer perante o Senhor. Olha só o que diz o verso 6 e o verso 7. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Então, Deus perdoa, Deus faz ali com que seja tocada aos lábios de Isaías por uma brasa viva do altar. E essa mensagem tinha que trazer para Isaías a sensação de que ele estava perdoado, de que ele estava renovado, de que ele não tinha que temer, mas ele tinha uma grande obra a fazer. E depois então desta purificação, desse encontro que Deus faz com ele, dessa certeza que Deus dá para Isaías: olha, eu te perdoei, você é perdoado por mim. Eu te perdoo da sua terrível situação. E agora que você teve um encontro comigo, Isaías, agora eu tenho um chamado para você. E é sempre assim, Deus não nos chama, Deus não nos aproxima dele apenas para nós ficarmos reclusos em nosso egoísmo. Deus quer fazer uma obra em nossa vida, quer perdoar os nossos pecados, quer nos santificar para que nós possamos fazer algo para ele. Se você tem se aproximado de Deus, ou se sente abençoado e perdoado por Deus, saiba que você tem uma missão a fazer. Deus não te chama apenas para te perdoar e você fica alguém salvo sem utilidade no reino. Não, todo salvo tem utilidade. Nós somos salvos para salvar a outros. Olha só o que vai dizer o verso 8 do capítulo 6. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E essa foi a resposta então de Isaías. E esse foi o convite do céu para Isaías. Isaías, a quem enviarei? Ele faz uma pergunta: quem eu vou enviar? Quem será enviado por nós para a missão? Deus pergunta: quem enviarei? Que nós possamos estar prontos a responder, assim como Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis aqui, Senhor, a minha vida. O Senhor que transformou, purificou a minha vida, tem me santificado, tem transformado o meu viver, tem operado em minha vida, tem me... Envia-me a mim, que você possa responder sim ao chamado de Deus, que ao ser transformado, ao ser alcançado por Deus, você entenda que você tem um chamado. Você foi chamado para fazer a diferença na vida de outras pessoas. E quando Deus te chamar, você possa estar pronto para responder: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim. Que Deus possa fazer isso em nossa vida. Que Deus nos torne pessoas prontas para levar avante a obra, para levar avante o chamado de Deus e irmos sempre com a certeza de que Deus está ao nosso lado, de que a presença de Deus vale mais de qualquer coisa. O último parágrafo do capítulo que lemos hoje diz assim: esta garantia do cumprimento final do propósito de Deus levou coragem ao coração de Isaías. Que importava que poderes terrestres se arregimentassem contra Judá? Que importava que o mensageiro do Senhor enfrentasse oposição e resistência? Isaías tinha visto o Rei, o Senhor dos exércitos, ouvira o cântico dos serafins: toda a terra está cheia de sua glória. Que
que nós possamos ser confortados por Deus, assim como Isaías foi confortado ao ver a face de Jeová, ao ter uma experiência espiritual, que Deus nos dê uma experiência com Ele, que Deus faça isso em nós e que isso nos mantenha, que nós possamos ser mantidos na missão, confiando de que o Senhor está conosco e mesmo diante de grandes dificuldades nós possamos pensar: que me importa passar por dificuldades? Os meus olhos viram o Rei. Que Deus te abençoe nesse dia e que hoje seja um dia de encontro com Deus. Vamos orar a Deus nesse momento, pedindo que Ele faça a obra de purificação em nós e nos torne fortes e capazes para responder ao Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor nosso Deus, nós nos encontramos assim como Isaías. Somos pecadores e habitamos no meio de outros pecadores. Não somos dignos, mas que o Senhor toque os nossos lábios com a brasa viva do altar, que o Senhor purifique a nossa vida e que o Senhor nos faça um chamado, que nós possamos estar prontos para responder assim como Isaías respondeu: Senhor, eis-me aqui, me envia, que o Senhor nos envie para onde o Senhor quiser, que nós possamos estar prontos para seguir e fazer a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe encha de um profundo senso de missão, que Deus possa fazer de você alguém capaz de responder a Ele a todo o seu chamado. Eis-me aqui, envia-me a mim. Tenha um bom dia.